Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Impávido Colosso e hoje nós vamos tratar aqui desse assunto que também tem tomado aí os noticiários aí nas últimas horas, né? É a respeito de uma sabatina em que Pablo Marçal irá fazer aí com Guilherme Boulos, candidato aí do PSOL à Prefeitura de São Paulo. Marçal, antigo desafeto de Boulos aí no primeiro turno, propôs aí uma sabatina com os candidatos aí do segundo turno, com o Ricardo Nunes, né, o atual prefeito e candidato à reeleição, e também com Guilherme Boulos. E para surpresa de uns e não surpresa para tantos outros, Guilherme Boulos disse sim, aceitou aí o convite então de Pablo Marçal para poder participar aí dessa sabatina. Alguns, né, da campanha aí de Boulos avaliam como que Boulos não tem nada a perder, né? As pesquisas estão mostrando aí uma diferença enorme entre o candidato, o Ricardo Nunes, para Guilherme Boulos aí nesse segundo turno. Então, Boulos não tem nada a perder, vai tentar aí ver o que ele consegue tirar de proveito nessa sabatina ou dessa sabatina com o seu antigo desafeto aí, o glorioso Pablo Marçal. É isso que nós vamos entender daqui a pouquinho. Mas antes, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário e nos ajude a crescer aqui no YouTube, ok? Conto aí com a sua ajuda aí para isso, ok? Bem, então vamos à reportagem do Portal Metrópolis, na coluna aí do Guilherme Amado, que diz o seguinte, aqui diz a manchete da matéria. Nada a perder e desespero, as reações ao sim de Boulos a Marçal. Diz o seguinte, aliados políticos de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes reagiram nessa quarta-feira, no dia de ontem, ao sim de Boulos a participar de uma sabatina aí com Pablo Marçal nas redes sociais do influenciador. O ex-coach foi derrotado no primeiro turno da disputa da Prefeitura de São Paulo, mas deixou aí um espólio de cerca de 1.700.000 votos e convidou os dois desafetos aí para uma entrevista na qual ele promete fazer perguntas duras. Políticos ligados a Boulos afirmaram à coluna que o psolista, superado por Nunes nas pesquisas, não teria nada a perder aí no encontro com Marçal, um fato novo às vésperas da votação. Eles também classificam que a sabatina seria uma oportunidade de falar diretamente com o eleitor do influenciador, demonstrar que não foge ao debate, mesmo com uma figura hostil como o Pablo Marçal, que passou o primeiro turno acusando Boulos de usar drogas e também chegou a divulgar um laudo falso contra ele. E desgastar aí o prefeito paulistano uma vez mais nesse ponto. Ricardo Nunes não quis participar do debate promovido pela Rede TV e também a Folha de São Paulo na semana passada e abriu caminho para Boulos taxá-lo de fujão. Entre os políticos aliados ao MDBista, que prontamente rejeitou a sabatina, não faltaram ironias à resposta positiva de Guilherme Boulos a Pablo Marçal. O sim do deputado é classificado como desespero puro e simples para tentar avançar sobre o eleitorado aí do ex-candidato do PRTB. Boulos vai bater um papo com o seu mestre, disse o interlocutor de Nunes, comparando o comportamento do deputado ao do ex-coach. Depois do debate da Record, no último sábado, dia 19, Boulos anunciou que faria uma revelação bombástica que atingiria Nunes nos próximos dias, o que não se concretizou até o momento. No primeiro turno, Marçal tinha o mesmo costume de lançar aí factoides contra os adversários de modo semelhante. Após o debate, como mostrou a coluna, o marqueteiro de Ricardo Nunes, o Duda Lima, ironizou o psolista. Abre aspas, está andando muito com Marçal. Pois é. Quem diria, né? Bom, aqui é um ponto de reflexão. Eu tenho mais uma outra reportagem aqui do Portal Metrópolis que eu vou trazer aqui na sequência. Mas olha só, gente, eu vou te falar, viu? Realmente assim, ó, o Pablo Marçal, ele engana quem quiser se deixar enganado por ele. E olha que eu não estou falando do Pablo Marçal apenas da campanha aí da Prefeitura de São Paulo, né? Desde dos seus cursos, enfim, de tudo que o Pablo Marçal diz fazer e faz com esses seus cursos e tudo mais, ele é uma pessoa que, para mim, eu falo por mim, não me inspira nenhuma confiança. Ele é tão confiável quanto uma nota de R$3. Isso estou falando para mim. E olha que muita gente aí, no primeiro turno, né, muita gente boa mesmo, até pela falta de nomes, de bons nomes,
para a disputa da Prefeitura de São Paulo, porque, convenhamos, né? Ricardo Nunes, a gente sabe quem é Ricardo Nunes. Boulos, não precisa nem falar quem é. Aí tivemos ali a Maria Helena, mas que infelizmente aí também não tinha muito apelo e não foi a lugar nenhum, assim como a Tabata Amaral, que a gente sabe quem ela é, como o nosso glorioso Datena. Então, por falta de nomes, eis que surge aí um cara que sabe, ele sabe lidar com a mente, ele sabe mexer com a mente das pessoas, ele sabe criar factoides, criar situações, que é o Pablo Marçal. Veio vendendo se vendendo como grande conservador, como cara da direita, como candidato sangue puro da direita para a disputa da Prefeitura de São Paulo. E lá o Marçal meteu o cacete no Ricardo Nunes, meteu o cacete no Boulos, né? Até que chamava o Boulos de outro nome, de Boulos, né? Mais pra frente vamos ver que ele tá mudando aí, né? Agora não é mais Boulos, né? É Guilherme Boulos, né? Pro Marçal. Enfim, aí teve o episódio da cadeirada. Eu confesso que até em algum momento, eu também, por não ter ali um outro nome, se eu votasse em São Paulo, eu cheguei algumas vezes a pensar, poxa, será que vale a pena depositar um voto de confiança no Marçal? Mas o cara realmente não inspira nenhuma confiança. E aí, quando pensava, o cara ia lá e dava um tiro no pé. Parecia que era de propósito, né? Toda a vida dando um tiro no pé. O que aconteceu, a última foi as vésperas, então, ali do primeiro turno, o fatídico laudo falso, né? Que o Marçal aí soltou contra o Guilherme Boulos. E toda aquela discussão, chamando o Guilherme Boulos de cheirador, enfim, né, daquilo que vocês sabem do que eu estou falando. Tanto é que soltou esse atestado falso, teve o episódio da carteira, né, que ele exorcizou lá o Guilherme Boulos com a carteira de trabalho, enfim. Então, todas essas situações. E agora, o Guilherme Boulos, que também é outro que eu vou te falar. Enfim, eu acho que está se juntando a fome com a vontade de comer. Realmente, Pablo Marçal, se ele queria se tornar aí, né, uma figura da direita, né, alguém que viria para substituir Jair Bolsonaro, para unir a direita, esquece isso, esquece esse negócio de unir a direita. Uma coisa é certa, a única pessoa, o único elo que une a direita se chama Jair Messias Bolsonaro. É o único nome que tem condições, que consegue fazer essa união aí dos diferentes campos de pensamentos dentro da direita brasileira. Agora, Pablo Marçal, vem cá, fala sério. Mas não para por aí. Ainda no portal Metrópolis, traz outra reportagem, dessa vez é o Paulo Capelli. Então, o Paulo Capelli fala o seguinte, na reportagem. Pablo Marçal aposenta o Boulos e faz sinalização ao psolista. É isso mesmo que vocês viram, estão vendo e ouvindo aqui. Pablo Marçal aposenta o Boulos e faz sinalização ao psolista. Bom, vamos então à matéria. Às vésperas do segundo turno da eleição em São Paulo, Pablo Marçal, do PRTB, parou de se referir a Guilherme Boulos do PSOL como Boulos, apelido dado ao adversário em alusão à linguagem neutra. O recuo, uma demonstração de respeito, visa uma aproximação com o psolista. Pablo Marçal não gostou de ter sido ignorado por Ricardo Nunes, do MDB, após aí o fim do primeiro turno. Pois é, Pablo Marçal, ele achou que ele era a última bolacha aí do pacote, né? Mas não é, Pablo Marçal, você não é a última bolacha do pacote, entenda isso, você não é. Em vez de procurar o apoio do ex-coach, o prefeito manteve as críticas por avaliar que sofreu ataques abaixo da linha de cintura, como a acusação de agredir aí a sua esposa. Sem a sinalização de entrada no eventual governo Nunes, né? Marçal voltou os seus olhos para Boulos, que piscou de volta. Olha só, quem diria, não, hein? Quem diria? O grande nome da direita paulistana, o grande Pablo Marçal. E pessoas, como eu falei, pessoas influentes da direita chegaram a se encantar aí com o canto da sereia de Pablo Marçal, né? Eu sei que muitos que se encantaram já caíram fora, já perceberam que o barco era furado e já voltaram. Já percebemos totalmente, as pessoas que realmente têm um neurônio para pensar, já viram que o Pablo Marçal
não tem nada de direita, não tem nada de conservador, é um aproveitador, é o cara que vai conforme o vento, é uma biruta de aeroporto, não tem uma ideologia própria. Ele quer simplesmente se promover, é isso que Pablo Marçal quer. Bom, o candidato do PSOL então aceitou aí participar da sabatina proposta pelo ex-coach, numa tentativa de atrair o considerável eleitorado de Pablo Marçal, né, que foi cerca de 1.700.000 votos. Que com certeza, aquilo que eu falei, a maioria absoluta, quem votou em Marçal não vota em Boulos. Absolutamente não vota. Como eu falei, pessoas foram enganadas, pessoas acreditaram naquilo que Pablo Marçal vendia como ser o candidato de direita, o sangue puro da direita em São Paulo, votaram em Pablo Marçal, mas eu creio que se Marçal fosse candidato hoje, se Pablo Marçal fosse candidato hoje, Marçal não faria 10% dos votos em São Paulo para prefeito. Escute o que eu estou dizendo. Porque assim, esse tipo de gente, eles caem por si só, né? As coisas, as máscaras caem sem precisar fazer muito alarde, sem precisar fazer ataques nenhum. Elas caem, simplesmente caem. Bem, então à frente aí nas pesquisas, Nunes ele recusou o convite aí do Pablo Marçal para participar dessa sabatina. Agora, se Nunes é bom ou não é, isso é uma outra história, é um outro assunto. Como eu falei, não confio em Nunes, não confio em Marçal e muito menos em Boulos, né? Imagina só, não tem condições. No encontro, o Pablo Marçal ele não vai se colocar como chapa ou como amigo de Guilherme Boulos, pois segundo a reportagem, né, o Pablo Marçal então sabe o impacto que isso teria ante o eleitorado conservador. Eu já digo mais, já teve aquilo que eu falei. Os votos que Pablo Marçal fez no primeiro turno, esquece. Esses votos não são uma militância orgânica de Pablo Marçal. Claro, tem lá uma meia dúzia de seguidores dele lá, dos cursos dele, enfim, mas não, em hipótese alguma, todos esses votos, 1.700.000 votos, são votos, digamos, orgânicos para o Pablo Marçal. É um voto de não tem quem votar, vamos votar em Pablo Marçal, já que ele se vendeu como conservador, vamos votar no Marçal. Porém, agora na disputa entre Ricardo Nunes, que a gente sabe quem é, e Guilherme Boulos, que a gente sabe também muito bem quem é aquela situação do menos pior. Vamos de Ricardo Nunes e acabou, até porque o vice do Ricardo Nunes é o Coronel Melo Araújo, sempre lembrando disso. Coronel Melo Araújo, o cara que colocou ordem lá no CIAGESP, quando o presidente Bolsonaro colocou o Coronel Melo lá para resolver aquela situação toda de corrupção que estava no CIAGESP, o Coronel Melo deu jeito. Então não esqueça, Coronel Melo é o vice de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, em 2026, tudo indica que ele possa vir aí a deputado federal, algo no sentido, e provavelmente deva ganhar aí, né, para deputado federal. E então o Coronel Melo Araújo pode aí assumir a Prefeitura de São Paulo. Então vamos pensar nisso. Bem, contudo, numa estocada em Ricardo Nunes, ele dirá que o psolista está aberto a debater com quem pensa diferente. Marçal, aliás, também acredita ter sido alvo de ataques desleais por parte do prefeito, sobretudo nas referências à facção criminosa PCC. Embora o ex-coach ainda mantenha a expectativa de que Nunes irá à sabatina, a campanha do prefeito trata a possibilidade como nula. Ricardo Nunes abre aspas, né? Ricardo Nunes só vai a esse encontro se antes Pablo Marçal mostrar o laudo verdadeiro contra Boulos. Ironizou aí um dos cabeças da equipe do MDBista. Então, está aí essa situação envolvendo aí o segundo turno das eleições em São Paulo, que é domingo, né? Domingo agora aí vão decidir quem será o futuro prefeito de São Paulo, se o Ricardo Nunes continua, pelo que as pesquisas têm demonstrado, deve continuar e deve vencer aí com uma boa diferença em cima aí do Guilherme Boulos, né, na capital paulista. Bem, então é isso, tá aí o nosso não, né, de alguns aí, o herói da direita que surgiu aí no primeiro turno em São Paulo, Pablo Marçal, sinalizando aí para Guilherme Boulos, né? Para aquele que ele chamava de Boulos, né? Dizia que era viciado naquele pozinho branco, mostrou um laudo falso
com relação a isso, né, às vésperas da eleição, e sempre falando aí um monte de lorotas, falando um monte de asneiras, falando algumas coisas sim, verdades, né? Durante ali os debates, o Pablo Marçal falou algumas coisas que muitas pessoas gostariam de falar e não poderiam falar, ele falou, né? Conseguiu a fazer isso, mas que no fundo e na realidade não passa aí de um embusteiro o senhor Pablo Marçal, ok? Então tá aí. Bom, obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, o seu curtir, enfim, e nos ajude a crescer no YouTube aqui no canal Impávido Colosso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.